Olá, caros e nobres alunos, prazer enorme estar de novo aqui com vocês. Neste segmento do curso, nós vamos falar um pouquinho de estruturas terciárias de proteínas. Como que essas proteínas, né? O que são proteínas, que conceito é esse, como que elas se formam. E nós vamos arranjar um espaçozinho interessante aqui para a gente trabalhar, né? Basicamente, eu vou propor no final dessa aula um trabalho para vocês. Esse trabalho vocês vão fazer no próximo segmento, né? Envolve algumas novidades, sim, né? Como sempre, no nosso curso a gente está sempre inovando alguma coisa, das tarefas de bioinformática. Basicamente, né, após uma breve introdução, nós vamos falar, para quem não conhece, tem pessoas de computação, de sistemas de informação, matemática, aqui no curso. Vou falar brevemente o que é uma proteína, né? Em menos de 10, 15 minutos vou apresentar alguns conceitos e depois, né, nós vamos tentar ver se algumas das nossas ideias aqui do curso, né, são viáveis para serem aplicadas neste contexto, né, que vai ser de nivelamento de proteínas. Bom, eu não canso de falar, né? Assim, para mim, já falei isso várias vezes aqui no curso, Watson Crick, né, que desvendaram a estrutura do DNA, né, eles foram para nós, né, os primeiros mineradores, né, eles, de um processo, eu acho que algum dia alguém interessado vai fazer com que, com as informações que ele tinha, né, será que a gente não conseguiria um processo automático de fazer essa estrutura, né, de desvendar essa estrutura, ou sugerir essa estrutura? É muito interessante o trabalho deles, né? Eu tenho aqui um conjunto de arquivos de textos, né, que eu gostaria de um dia de indexar isso e utilizar indexação semântica latente e começar a desvendar, né, esse processo cognitivo que eles usaram para obter essa estrutura. Mas é só um sonho, nunca vou ter tempo para fazer isso, na verdade. Muito bem. Esse trabalho de 1944, né, do Erwin Schrödinger, é muito interessante. Num certo ponto, ele queria entender quando é que você tem algo que é matéria e passa a ter vida. E esse trabalho dele assim, é muito interessante. E é a partir daí que nasceram várias disciplinas hoje extremamente bem assentadas na biologia, tipo bioquímica, né, e outras coisas. A biofísica nasceu daí também. E o que a gente vê atualmente? Atualmente a gente nota que cada vez mais a biologia começa a usar modelos matemáticos. Eu não vou me assustar se daqui a algum tempo os biólogos começarem a estudar cálculo, né, e outras ferramentas matemáticas mais sofisticadas, tá? A bioinformática, né, que nasceu alguns anos atrás, né, para a biologia até que é muito tempo, na década de 1990, sem querer circunscrevê-la nisso que está aqui, né, tem muito mais outras áreas que perfeitamente cabem aqui na bioinformática, mas assim, um curso básico de bioinformática tem que lidar com essas três coisas.
E hoje aqui, né, nessa rápida aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais, rapidamente, assim, de filogenia e de novelamento de proteínas, né? O que é o inovelamento de proteínas aqui? É a forma em que, né, as proteínas no meio aquoso adquirem uma certa estrutura. A proteína, nossa, é um dos materiais mais fantásticos, né, que se tem notícia. Ela resiste a uma pressão de 10 mil metros de uma coluna d'água, de água no fundo dos oceanos, né? Haja material humano para resistir isso, né? Artefato humano para resistir isso. São coisas fantásticas, né? São estruturas fantásticas. Mas o que é uma proteína para nós, né? Imagina o seguinte, eu tenho um conjunto de aminoácidos e olha, é uma visão bem simplificada, extremamente rápida, que nos interessa aqui, né? Por quê? Né? Eu preciso falar um pouquinho de novelamento de proteínas, porque nós vamos tentar representar, né, para efeitos de mineração de dados, as estruturas tridimensionais das proteínas. Muito bem, então, o que é uma proteína? Então, o que é uma proteína? Uma proteína, numa visão assim bem simplista, é o seguinte: eu tenho um conjunto de aminoácidos, eu consigo ligar numa cadeia, como se fosse um colar de contas, esses aminoácidos. Eles perdem algumas coisas e viram resíduos de aminoácidos nesse colarzinho de contas, né? Só que as contas são diferentes, dependendo do aminoácido que eu tenho. Na hora que eu jogo esse colar constituído por um conjunto de resíduos na água, ele se novela, né? Ele toma uma conformação, porque tem alguns resíduos que são hidrofílicos, outros são hidrofóbicos, e eles acabam tendo uma certa estrutura no meio aquoso. A gente vai supor que está cristalizado, ele fica cristalizado, mas não fica, né? Ele fica mexendo constantemente. E o que acontece? Nós temos, né, um banco de dados com cristais dessas proteínas, que são, né, as estruturas que a gente diz resolvidas desses conjuntinhos de resíduos de aminoácidos, que são os alicerces básicos da vida, né? Tudo que nós temos ou é membrana ou proteína, né? Assim, são coisas muito importantes, né? Essa é parte fundamental do funcionamento de todo organismo. A estrutura que ela vai se conformar, né, que ela vai ter, vai dar a função. Por exemplo, você tem a hemoglobina, que tem uma cavidade para carregar oxigênio. Você tem, por exemplo, proteínas que são associadas a músculos, então elas são mais afiletadas, né? E assim, né? Nós temos diversos tipos de proteínas. Agora, elas são construídas, né, a partir dos resíduos de aminoácidos. A natureza selecionou aí 20 resíduos. Existem 20 resíduos de aminoácidos e eles sempre têm uma estruturazinha básica, né? Eles são idênticos a menos de uma cadeia lateral. E eu consigo unir esses resíduos, né, baseado aí nessas
cadeias laterais. Então, uma proteína é um conjunto de resíduos de aminoácidos, né, que estão unidos. Então, observem que cada aminoácido tem lá suas características físico-químicas, né? Tem tamanhos diferentes, né? Você tem um triptofano que é muito grande, melanina que é pequenininha e coisas do tipo. Assim, associado a uma proteína, a gente tem uma estrutura que a gente chama primária, que é essa sequência de resíduos de aminoácidos, eventualmente uma estrutura secundária, que eu não vou comentar aqui, uma terciária, que é a conformação final, final entre aspas, porque ela fica mexendo. Feito isto, né, acontece, uma vez que a proteína está no meio aquoso, ela vai ter lá a estrutura. A estrutura, né, observa a proteína, então, cada resíduo tem seus átomos, a ligação dos aminoácidos tem lá outros átomos, e tem o que a gente chama de cadeia central ou backbone da proteína. Ela vai ser importante aqui para nós, no nosso caso, porque eu não vou pensar em todos os átomos da proteína. Eu vou tentar representar a estrutura dessa proteína para efeito dos nossos processos de recuperação de informação, né? Só por alguns átomos dessa cadeia principal, desse que a gente chama de backbone da proteína, né? Particularmente tem um carbono, que a gente chama de carbono alfa, que é onde está a ligação com o resíduo. Então, o que nós faremos? Nós vamos tentar representar essa proteína, né, olhando esses carbonos alfa, né, as coordenadas desses carbonos alfa no espaço. Então, né, por que a gente quer representar a proteína ou uma parte dessa proteína no espaço? Olha, existe um fato aqui extremamente interessante que a gente vai usar isso, né? E a forma de usar isso eu acho que é nova, né? Para efeito de mineração de dados, eu não conheço nenhum trabalho que use isso. Dado, então, uma estrutura terciária da proteína, né? O que nós faremos? Né? Nós vamos olhar as coordenadas dos átomos, não serão todos, conforme eu já disse, né? E construir uma matriz de distâncias. Esta matriz de distâncias, né, entre cada um dos átomos, que no nosso caso vão ser os carbonos alfas da cadeia principal, se eu tenho lá 200 resíduos, eu vou ter 200 carbonos alfa na cadeia principal. Nós vamos computar essa matriz de distâncias e a partir do cômputo dessa matriz de distâncias, nós vamos, né, tentar fazer um vector, nós vamos fazer um vector space model para representar essa estrutura. O que é o Vector Space Model? É um conjunto de atributos numéricos, né, capaz de, né, identificar essa estrutura, né? A gente precisa validar isso. Será que a gente consegue algum Vector Space Model interessante? Nas proteínas tem um fato surpreendente. Esse fato, se a proteína é deste mundo, todas elas, independente do organismo que seja, tem um fato que é muito interessante,
Na hora que eu olho os valores singulares obtidos da decomposição por valores singulares, aqueles elementos que são os pesos associados a cada um dos padrões, toda proteína tem o formato da curva construída com esses pesos constante. Assim, todas elas, né, têm um formato que é o seguinte: eles começam, a cauda longa tem uma descida abrupta e uma cauda longa que começa a partir do sexto valor singular, né? E o que a gente já viu rapidamente é que proteínas de famílias diferentes, né, elas têm uma curva diferente, né? Eu tenho pequenas variações entre proteínas diferentes de uma mesma família, mas de famílias diferentes essa variação é muito grande. Então a gente gostaria, né, nós gostaríamos de representar isso, né, e testar essa ideia. Onde que eu vou usar essa ideia? Nossa, essa ideia pode ser usada em várias aplicações interessantes. O que já deu para ver é o seguinte: essa característica, né, de novelamento, né, de uma proteína como um todo, ela se mantém inclusive para subsequências, né, dessa cadeia principal, né? E eu gostaria de explorar isso, né, da seguinte forma, né? Não nesse trabalho prático, vocês, a gente não teria tempo, mas dada uma estrutura de uma proteína, eu tenho, né, ferramentas que identificam cavidades, né, nessa estrutura, assim, pontos em que eventualmente essa proteína poderia ser modulada, ou seja, eu tenho um fármaco, esse fármaco, dado uma cavidade interessante, ele pode ficar ali grudado nessa proteína. Pois bem, né, eu tenho lá várias proteínas para as quais existem fármacos que agem em uma ou outra dessas cavidades da proteína. Pois bem, o que a gente gostaria de fazer, né? Eu gostaria, né, numa certa vizinhança, tomar os átomos que estão disponíveis nessa cavidade, né, usar uma matriz de distâncias e pegar o conjunto de valores singulares, de 6 a 10 valores singulares, para representar essa cavidade, né? Observe o que eu tenho com isso, né? Eu tenho uma coisa muito interessante, né? Eu posso buscar, né, cavidades em outras proteínas, né, que são parecidas com essa, proteínas que eu quero modular, proteínas que eu quero, né, para tratar alguma doença, por exemplo, né, eu tenho um fármaco que já está aprovado que age numa certa cavidade. Se eu tenho outra cavidade semelhante a essa, e agora eu tenho uma forma de representar essa cavidade, eu posso tentar, né, ver se realmente esse fármaco pode ser reposicionado para essa proteína. O repurposing, ou reposicionamento de fármacos, é uma coisa muito interessante. Você ganha muito tempo, né, para colocar um fármaco no mercado, uma droga no mercado. E tem casos clássicos disto, né? Por exemplo, você tem, só para citar alguns que não são muito conhecidos, né? Eu nunca tive a chance de olhar isso, né? Mas meus alunos, um deles já me falou isso e eu nunca fui conferir. Mas o omeprazol, eu não sei para que serve, acho que é uma coisa para o estômago, etc. Foi reposicionado, né, para um antimicótico, né? Observe, ele tinha um efeito colateral que combatia um certo tipo de fungo que dava nos pés, por exemplo, né? Assim, Holstart
É outro exemplo interessante. Essa droga era usada para emagrecimento, né? Agia numa proteína que tinha alguma coisa a ver nos processos de metabolismo, não sei o que é. Hoje é usado para tratamento de câncer, né? E observa isso, né? Você não patenteia o fármaco, você patenteia o uso do fármaco. Você tem um fármaco que já foi aprovado, assim, ele não é tóxico, pode ser usado em seres humanos. Se você descobre um bom uso para ele, você pode requerer uma patente para isso, né? Você pode ter uma patente para tratar isso. Essa é só uma das aplicações, né? Se a gente sentar aqui, né, pensar, a gente vai chegar em outras aplicações interessantes. Essa eu estou super interessado, né? Eu gostaria de fazer o seguinte, né? Pegar todas as proteínas que tem PDB, eu tenho um banco de dados chamado Drug Bank, né? E esse Drug Bank tem lá as drogas que são aprovadas, né? E em qual proteína que ela age, ou em quais proteínas ela age. Ora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou usar um programa automático para pegar as cavidades, né? E pegar as melhores cavidades, representar, né? E de repente eu quero, né, pegar as que são parecidas, né, que têm as cavidades parecidas, né, usando essa sistemática. E depois tentar fazer algum tipo de teste de docagem, se vale a pena ou não reposicionar um fármaco para aquela proteína. Se é uma proteína que, por exemplo, está associada, né, a algum tipo de doença, você já sabe que você tem que ela é alvo de alguma droga, você estaria, por exemplo, reposicionando um outro fármaco. É só uma das aplicações, né, que eu gostaria de fazer. Mas outras coisas virão aí com o tempo, caso vocês indiquem que isso pode funcionar. Então, o trabalho que eu estou dando para vocês, né, tem muito a ver com isso aí. Bom, sempre que eu mostro essa figurinha que está aí, né, vocês podem saber que agora eu vou entrar para a parte chata, eu vou para a máquina. Eu vou usar o MATLAB para fazer alguma coisa e que vai virar o trabalho prático de vocês, né? Essa foto aí é de uma programadora, né? Eu tenho que achar onde estão as outras fotos, né? Possivelmente ela estava programando um computador, o ENIAC, o primeiro computador, né? Que era, você programava por cabos, né? E possivelmente ela devia estar fazendo uma somando dois números, né? Os zeros e uns eram representados por válvulas, uma coisa maluca, né? Isso, né, nos primórdios da computação. O que nós faremos agora, né? O MATLAB tem lá na parte de filogenia um demo, né? Vocês já até trabalharam com um deles, né? Vocês trabalharam com o demo lá para os primates, mas tem um outro, de uma família de receptores de membrana, né? De proteínas que mediam a comunicação da célula. Existe um banco de dados que agrega certas famílias, né? Certas proteínas que têm similaridades, né? Em vários organismos. Então tem lá no cavalo, no coelho, no rato, etc. Tem lá uma proteína que faz isso, né? O MATLAB tem esse demo, né, para construir uma árvore filogenética, né, desta família, e tem um banco de dados chamado Protein Families,
PIFAM, né, que tem essas informações das famílias. O que eu quero mostrar com isso? Por que eu comecei com Watson e Crick? Olha, nossa, a bioinformática, né, a biologia hoje tem bancos de dados fantásticos, né, e publicamente disponíveis, assim, na sua mão. Você pode até, alguns deles, descer na sua máquina e trabalhar, né, para que, se você tem algum sigilo, para ninguém saiba o que você está fazendo, por exemplo, o que você está pesquisando. Né? Nós estamos usando aí na rede, né? Então tem o Protein Family, que é o PIFAM, que nós vamos usar nesse trabalho, e tem o Protein Data Bank. Vocês vão ver que lá tem as estruturas das proteínas, né? Eu mostrei essas estruturas uma vez para uma amiga que é artista plástica. Ela ficou encantada com esses desenhos, né? Assim, isso há alguns anos atrás, né? Nem se falava em usar neon como se está usando hoje, né? Neon virou uma coisa cult, né? Poucas pessoas fazem no Brasil neons, né? Assim, era muito comum antigamente. Hoje, assim, é igual alfaiate, acho que é raça em extinção. Né? Assim, você custa achar alguém que faça isso e trabalhe com isso. E ela, na época, ela se encantou com essas estruturas. Nossa, fez uma coisa tão louca, mas tão louca, né? Eu queria ter ficado com isso, né? Ela fez assim uns neons saindo do teto, né? Lembrando esses enovelamentos das proteínas. Eu falei as estruturas básicas que tinham. Olha, tem alfa-hélice, tem turn, e assim, assado. Ela foi pensando e fez umas coisinhas, né? Que eram assim de 1 metro por 2. Não era assim. Ela se encantou também com as proporções áureas, né? Ela fez uma coisa de proporções áureas, né? Que eu já sabia também, né? Não sei se era... não sei as dimensões, mas era 1 e alguma coisa por 2 e alguma coisa. E ficou uma coisa maluca, né? Assim, vendeu esse abajur, só depois que ela não quis usar mais, né? Mas assim, essa luminária, ficou uma luminária assim, muito louca. E depois essa coisa virou moda, né? Usar neon virou moda. Nossa, tá super cult, né? Usar neon hoje. Queria um troço desse. Bom, mas vamos aqui. Então, vocês vão seguir aí, né? Eu vou falar um pouco, vou passar umas rotinas para vocês, né? O MATLAB tem recursos para ler os registros do PDB. Só lembrar o seguinte, o PDB não chega a ser um data bank. O PDB é um arquivo texto muito antigo e que foi assim, nossa, toda hora alguém fez uma gambiarra em cima dele para acomodar a evolução da área, mas ele é um belo de um arquivo texto. Ele não tem lá as referências cruzadas, não tem nada disso. Você tem que montar, ou possivelmente já existem, né? Pessoas que foram lá e indexaram isso mais, de uma forma mais inteligente, né? Mas assim, tipicamente para nós, você vai lá, dá um nome, vai lá no arquivo e puxa o registro, só isso, o PDB básico, né? Mas como tiveram muitas gambiarras, variações, exceções, etc., você lê um registro qualquer hoje do PDB sem estar conhecendo toda a história, if não sei o que, se por acaso, se é de antes de não sei o que, se a data do depósito foi... Nossa, tem tanto detalhe. Então, existe um PDB read no MATLAB. Então, a gente vai lá ler esse registro, então tem os campos,
E o que a gente faz, né, no PDB salvar esse registro .pdb pela identificação e ler no MATLAB e retirar, né, as coordenadas x, y, z dos carbonos alfa associado ao backbone da proteína. Uma coisa bem simples e tranquila, né? Então, o que nós vamos fazer? Qual que é o trabalho de vocês que eu estou sugerindo, né? Nós vamos lá no PDB, no Pifam, pegar essa família que o demo do MATLAB sugere, né? E montar a partir daí, né, um dendrograma, mas usando o quê? Né? Usando como o representante da proteína, né, a estrutura, né? Então nós vamos pegar a estrutura da proteína e tentar construir um dendrograma a partir dessa estrutura. A gente sabe, né? Se eu aprendi isso aqui no curso, né? O seguinte: a conformação da proteína ou de um certo pedaço da proteína, ela é muito mais conservada do que o que a gente chama de sequência, aquela estrutura primária. Ora, então, se você olhar a conformação, se você tem instrumentos de conformação para olhar, né, é muito mais interessante do que olhar a estrutura primária. Isso seria fantástico se não fosse o único problema que existe. Nós não temos tanta estrutura resolvida, né, terciária depositada lá no PDB, né? Vocês vão ver que para as 30 e poucas proteínas desse demo, eu só encontrei 7 ou 8, né? Não tem mais do que isso. Então a gente vai construir uma árvore com essas 8, né? E ver se está consistente com a árvore que é a árvore canônica, que é a árvore que está depositada lá no Pifam, que é a árvore que se acredita que seja a melhor, né? Então, nesse próximo segmento é isto, né? Eu espero que vocês, na aula que vem, vocês consigam fazer esse trabalho, né? A primeira coisa que nós faremos, então, será usar um navegador qualquer e localizar um site chamado Pifam, Protein Families. Eu venho aqui, Pifam, vou aqui, vou encontrar esse que está aqui, né? Cai direto nele e vou identificar aqui, né, a família que está lá, que o MATLAB sugeriu no demo, que é PF, toda a família começa com isso, 20.000 ao contrário, 1, 2, 3, 4, e vou localizar, né? É um conjunto de receptores de membrana, né? E eu tenho aqui as árvores. Então, o MATLAB, ele fez uma construção dessas árvores, né, num processo um pouco diferente do que foi feito aqui, mas eu tenho aqui essa árvore, né? E a ideia, qual que é, né? O que nós vamos querer, né? Eu gostaria de ter essas estruturas dessas proteínas para que nós pudéssemos verificar se a ideia é válida, né? Segundo o professor Miguel, a estrutura primária que é dada pela sequência da proteína é muito menos conservada do que a estrutura
Então a estrutura é mais interessante, né? Ela é mais conservada. Então eu vou ver, né, assim, eu tenho aqui identificadores das proteínas, eu venho aqui e vejo quais são as estruturas que já foram resolvidas. Infelizmente são poucas, né? Eu tenho aqui um conjunto limitado, então são essas que estão aqui, né? Por exemplo, esta CalCR human, né? Essa proteína aqui tem vários cristais dela, né? Tem 3 cristais dela depositados, né? E aqui os resíduos que foram retirados, né? Que foram separados para fazer a filogenia. Mas o que nos interessa é isso que está aqui, né? Então eu vou pegar essa proteína que está aqui, né? Então eu tenho aqui a cadeia, tem essa cadeia que está aqui, né? Eu vou lá no outro banco de dados chamado Protein Data Bank e ler essa estrutura, né? Por exemplo, vamos pegar uma que 6NY, por exemplo. Não, vou pegar uma mais fácil de guardar. Vamos pegar, por exemplo, pode ser 6NY, só lembrar que é cadeia R, né? Eu vou precisar desse detalhe. Então, eu tenho que guardar aqui 6N e Y. E agora eu vou para outro banco de dados, né? Que é o PDB, para buscar essa estrutura. PDB, vou buscar a estrutura 6NY, que é essa que está aqui, né? Pesquisar, é essa estrutura que está aqui. Nós vamos fazer o download, PDB format. Pronto, ele conseguiu fazer o download para mim. E eu vou lá e salvo no meu ambiente do MATLAB. Então, a nossa proteína, né, já foi feito o download no arquivo chamado PDB. E o que nós faremos agora, né, é abrir esse arquivo e extrair as coordenadas da cadeia principal, do backbone da proteína. Aliás, nem é o backbone completo, porque nós só vamos pegar os carbonos, as coordenadas do carbono alfa, aonde estariam, né, grudados resíduos dessa proteína. Muito bem. Então vamos para o MATLAB e vamos fazer isso. Bom, eu estou passando para vocês essa rotininha aqui do TP4. Então, por exemplo, aqui eu peguei essa proteína aqui, né? Coloquei o nome dela aqui e nós temos aqui, né, uma rotininha que faz isso, né? A rotininha que eu estou passando para vocês também, que faz essa leitura das coordenadas. Ao rodar isso que está aqui, né, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter aqui 2 gráficos, só para a gente olhar aqui, né? Eu tenho uma queda abrupta nos valores singulares na sexta
quinta ou sexta, mais ou menos, né, posição. Quem quiser pode considerar até 10 posições, né, para o trabalho que está aqui. Não é o caso para nós, né? Pode ser, não faz diferença para nós. Quando eu olho aqui, né, o gráfico só dos 10 primeiros, observem que essa queda, né, ela começa, né, a partir do sexto, fica mais constante, ou quem quiser pode trabalhar até o 10º. E qual que é a ideia, né? A ideia é que nós vamos representar essa proteína, essa cadeia desta proteína, né, por seus 6 ou 10 valores singulares, algum número entre esses dois valores. Eu não sei qual seria melhor, né? E vocês vão fazer todo o trabalho que vocês já fizeram anteriormente, né, considerando que vocês vão ter uma matriz A, onde os atributos são esses valores singulares, né? E vocês, depois disso, vocês farão, né, a decomposição por valores singulares, essa matriz, vão tentar visualizar essa matriz, e depois vão fazer uma filogenia dessa matriz, né, um dendrograma dessa matriz e ver se ele está consistente com aquela árvore do PIFAM, aquela árvore que a gente viu, né? Vamos ver se as coisas que estão próximas nesta árvore, que vocês vão construir, estariam próximas também naquela outra árvore. Claro que aquela árvore tem 32 nodos, ou 31 nodos, parece, e a nossa aqui, né, terão só 7 ou 8. Eu estou sugerindo que vocês incluam esse primeiro aqui, que é de uma Drosophila melanogaster. Eu tirei isso do MATLAB, porque o MATLAB usou isso aqui para facilitar a construção da árvore. Tudo se passa, né, assim, a grosso modo, é como se você tivesse uma referência comum, muito distante. Então, todo mundo vai ter essa referência distante na hora de eu fazer a escolha, quem que eu vou usar para unir, né? São aqueles dois, por exemplo, mais distantes desta. Uma vez que eu resolvo esses dois, eu recalculo a distância desses dois com esse mais distante e novamente eu vejo o que eu vou fazer, mas sempre com essa referência comum. No PIFAM, essa referência não está colocada, né? Eles fizeram de alguma outra forma, eu não sei, mas essa do MATLAB foi colocada e funcionou bem, né? Eu achei estranho, né? E é isso mesmo. Você pega um organismo muito diferente para ter essa referência, para que seja realmente distante mesmo. Muito bem, aquela coisa, você tem 1 e esse aqui é o 0. Então, vou passar isso para vocês, o trabalho é esse. Observem que, né, que para construir a matriz, né, o que vocês podem fazer, né, para construir essa nossa matriz? Eu começo aqui com A igual a vazio, e depois, né, a cada uma que você for rodando, a cada estrutura em que vocês vão decompor e tirar os valores singulares da matriz de distâncias, eu vou fazer A igual ao que tinha em A, né? Isso aqui é só para inicializar, né? Esse A igual a vazio é o que tinha S de 1 a 10, por exemplo.
Muito bem. Aí vou lá naquela rotininha TP4A, novamente busco uma outra estrutura, né? E ao final eu vou rodar esse comando que está aqui, né? A cada iteração, né, que vocês fizerem, vocês vão aumentando o número de colunas dessa matriz até chegar às 8 colunas. Só uma coisa para observar aqui, nessa rotininha que eu estou passando para vocês, leia coordenadas do PDB, né, tem uma hora aqui que eu tenho que identificar a cadeia que eu quero. Né? Então tem uma hora aqui chain ID. Eu estou vendo lá, agora eu vi isso aqui, às vezes tem cadeia R, cadeia B, cadeia C. É só identificar isso aqui, né? É só mudar isso e rodar aquela rotininha, aquele script TP4A. Mas é isso mesmo, o trabalho não é complicado, né? A parte chatinha de montar essa matriz A e a interpretação é semelhante ao trabalho 3 que vocês já fizeram, né? Aquele trabalho que tem uma árvore filogenética. Eu acho que não tem nem problema com visualização aqui, né? Eu creio que não vai ter mais que 2, 3 valores singulares. Então vocês vão poder visualizar o universo no espaço e posteriormente fazer o dendrograma e conferir se ele está consistente com aquilo que foi produzido lá no sítio do Pifan. Então é isso. Eu formalizo esse trabalho, né? E na aula de quarta-feira vocês podem fazer, na aula de quinta, eu espero que vocês façam esse trabalho. Não é um trabalho difícil, tá? É um trabalho bem simples, né? Essa parte aí, né? O que eu espero com isso? Que alguns de vocês sejam apresentados ao Pifan e o PDB. Isso é só um exemplo, né, para mostrar o quão ricas são nossas fontes, né, e como que a gente quer usar isso, né, como que a gente poderia usar isso. No segmento aqui eu mostro.